Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao curso de manutenção e reparo de celulares ministrado pela Texel Service. Eu sou o professor Eduardo, vamos dar continuidade ao módulo 4. Vamos falar um pouco sobre troca de conectores de carga, certo? A gente sabe que a rotatividade de defeitos em relação a carregamento é muito alta e um dos defeitos mais comuns é a troca de conectores. Eu estarei efetuando aqui substituição de alguns modelos, né? Bem como análise do seu circuito. Eu estou aqui com algumas placas na qual nós efetuaremos a troca do conector. Tem uma placa aqui com, no caso, uma placa reta, ela não é vazada, né? Porque sabemos que tem dois modelos, ó. Placa reta e placa cortada, na qual eu vejo o conector dos dois lados. Certo? Conector placa reta, conector placa cortada. Pessoal, primeiramente nós vamos avaliar, certo, o tipo de placa, né? Vou começar aqui primeiro numa placa reta. Podemos ver que ela é uma placa na qual tem alguns componentes aqui bem próximos, inclusive o microfone, terminais de antena, conector display. Então nós temos que ter cuidado com essa região aqui, porque durante o aquecimento pode ser que esses componentes, eles se desloquem e acabar acontecendo outro defeito que o celular não possuía, como microfone, né, defeito do microfone. Alguns celulares eles podem ficar também sem serviço, porque durante o aquecimento ele pode acabar se deslocando. Tem um conector aqui do display. Toda essa área tem que ser devidamente isolada. Então vou fazer o isolamento com a fita alumínio. Vou fazer um cortezinho aqui nela, pegando mesmo só liberando mesmo só o conector do display, ó. Conector de display não, conector de bateria. Vou fazer aqui isolamento, depois eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar o resultado final. Deixar só a parte da solda exposta. Certo? Só o conector exposto, ó. Só o conector exposto aqui. Fazer aqui uma proteção na parte inferior da placa. Sempre, pessoal, a fita, ela passando um pouquinho, certo? Porque na hora da aplicação, como eu vou aplicar o ar por baixo, não tem perigo de o ar entrar na parte interna do conector, que ela é de plástico, e ocorrer uma deformidade na parte interna. Eu vou fazer aqui a remoção por baixo. Vou utilizar o bico B, temperatura 380. Aplicação do fluxo. Distância aqui de 1 centímetro, certo? E começo a fazer o pré-aquecimento, certo? Lembrando que como é uma peça maior, como eu estou trabalhando no A no 4, pode ser que eu tenha uma variação do A por 4,5, porque é uma peça que requer um aquecimento maior. Se por acaso demorar mais de 3 processos, né, eu posso aumentar aqui mais 10 graus na temperatura. Então eu vou trabalhar aqui com 390 e o A no 4. Sempre trabalhando com o braço apoiado, 1 centímetro de distância e rotação. Rotação. Trabalho no tempo, né? 15 segundos por sessão. Então não precisa eu ficar forçando o conector, né? Eu só vou pegar no conector com 15 segundos, né? Eu fiz a primeira sessão, vou para a segunda.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saiu com 8 segundos, certo? Vou fazer a preparação aqui do local. Tenho que fazer a renovação de todos os pontos de solda, né? Aplico aqui um fluxo. Lembrando que a minha área de trabalho sempre vai ser a área dos terminais que se encontram no final do conector. Esses pontos aqui maiores servem apenas para fixação do conector, certo? Então eu não preciso fazer o preenchimento nem a troca desses pads aqui, só do conector, ó. Certo? Deixo ele sempre renovar a solda para quando for no momento da fusão da placa com o conector, eles terem um reforço, né, satisfatório. Ó. Não precisa ser um bolão muito grande, é apenas um leve reforço. Eu posso aqui até passar a pinça, ó. Vou até passar a pinça para ver se eu sinto algum leve ondulação na qual indica o reforço da solda. No conector, pessoal, se for um conector novo, né, vocês vão pegar um conector novo, vocês vão fazer estanhar esses terminais na parte traseira do conector. Vocês vão estanhar, vão passar o ferro, certo? Estanham aqui os terminais. O conector novo, ele não vem estanhado. Pessoal, então peguei aqui, tirei o conector, peguei aqui um conector novo. Certo? Você vê aqui que o conector usado, os terminais de trás é usado, porque já está estanhado. Você vê o terminal novo, ele é na cor de cobre, certo? Ele não está estanhado, os terminais. Então, eu tenho que passar um estanho, que é a solda, nessa parte traseira, nessas perninhas, né, do conector. Se você tira um conector novo de uma placa, um conector usado, você não precisa se preocupar em estanhar, certo? Então passa um pouquinho de estanho, ó, em cada... Já fiz aqui a renovação aqui da solda na parte de trás e vou fazer a colocação do... Ele ficou bem encaixado aqui no conector e vou fazer o aquecimento, né, na parte por baixo da placa. Da mesma forma, 1 centímetro de distância e no sentido rotação, sempre ficando ligado no tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, certo?
Não baixou, faço mais um aquecimento, que a placa já tinha passado muito tempo, ela está fria, né? Então vou para a segunda tentativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou observar aqui, ver se... Pessoal, nesse caso aqui eu posso utilizar até uma lupa. Gosto de usar uma lupazinha aqui para ver se o conector ele baixou, certo? Sempre eu gosto de trabalhar no tempo, né? Vou trabalhando com o tempo para cada processo, evitando expor a placa a aquecimento desnecessário. Ó, podemos ver que o terminal aqui ficou bem fixo, ó. O conector bem rente à placa, bem retinho. Vou fazer a remoção aqui da fita. Eu não posso testar esse terminal com a fita de alumínio local, certo? Porque a fita de alumínio ela é condutível, ela pode gerar um curto na placa. Bem fixo. Eu estou usando aqui o microscópio para dar uma definição melhor do que acontece durante o processo, né? Para a gente ver alguns detalhes. Então o interessante é que vocês façam a conferência com uma lupa. Pode ser com uma lupa. É muito importante, pessoal, fazer essa conferência. O conector ficou bem colocado, certo? Agora eu vou fazer o teste de tensão na entrada do conector, certo? Deixa eu dar uma limpeza aqui. Estou vendo aqui a terminal positivo, a linha negativa. Como é que eu posso saber? Multímetro, um teste de continuidade. Uma ponta de prova no massa e uma no terminal. Ó, bipa no massa, né? Positivo, certo? Vou conectar o carregador, os 5 volts. Interessante que nós venhamos a fazer o teste não com as duas pontas de prova direto nos pinos, mas que nós venhamos colocar uma ponta de prova no massa e outra ponta de prova na trilha. Seleciono aqui a escala de tensão contínua, certo? Eu posiciono uma ponta de prova no massa, o multímetro aqui está em escala de tensão de corrente contínua, então eu boto uma ponta de prova de massa. Se eu testar aqui, certo? Se eu colocar o multímetro em cima do terminal, por mais que ele esteja com a solda ou com a trilha rompida, ele vai dar os 5 volts. Então é interessante nós testarmos o conector através do circuito. Uma ponta de prova no massa e eu sigo a trilha positiva. Ó. Então ele está dando 5 volts depois da trilha. Certo? Então é bom a gente fazer esse teste para confirmar se o conector realmente ficou bem soldado. Porque principalmente esses conectores que são comprados nessas lojas, ele não tem uma qualidade muito boa e durante o processo ele pode vir a deformar, certo? Deformar e dar um mau contato durante o aquecimento. Pessoal, eu fiz o processo aqui numa placa reta. Eu vou fazer agora o processo no placa cortada. O processo é o mesmo. Pessoal, lembrando que é muito importante fazer o isolamento da área, onde corre o risco durante o aquecimento haver algum deslocamento de componente. Vou fazer agora a troca de uma placa cortada ou vazada. O pessoal utiliza vários nomes. Vou fazer o isolamento da área, principalmente no microfone, porque é uma das áreas mais críticas, que ele é sempre... Vou passar uma fita também embaixo,
que nós temos componente aqui embaixo da placa. Sempre lembrando que devemos deixar a fita bem justa na placa, sempre passando um pouquinho, para não ter perigo de o ar, quando for aplicado por baixo, entrar dentro do conector. Bico B, 390 graus, vazão do ar no 4, a aplicação do fluxo. Esse conector ele está bem velho. Estamos trabalhando aqui com conectores originais, certo, pessoal? Ele pode ser que ele tenha uma dificuldade maior de sair durante o processo. Lembrando que nós começamos com pré-aquecimento de 15 segundos, mantendo uma rotação num tamanho da peça, certo? Sempre temos que analisar a dimensão do componente, fazer a rotação no diâmetro do componente. Trabalhando com a pistola apoiada, braço apoiado, para ter uma rotação mais constante e firme. Pré-aquecimento. Espero uns 5 segundos. Agora é para valer. 1, 2, 3, 4, 5 segundos, já saiu. Pessoal, é muito importante você ter um domínio sobre sua estação, ter uma certa intimidade com ela para ficar por dentro do tempo de remoção que a sua estação vai fazer no ajuste que você programou, né? Então, você deixa aquele ajuste e não precisa ficar ajustando toda hora. Na minha, eu costumo trabalhar nessa variação de 380 a 390 graus, o A no 4. Faça aqui a renovação das soldas, ó. Sempre deixando um excesso. Sempre deixando um excesso. Eu posso passar o ferro aqui, ó, para sentir as ondulações. As ondulações, porque existe um reforço de solda. Eu ajeitei aqui a solda, certo? Ajeitei a solda. Aqui os pads estão todos com solda reforçada. Vou colocar o conector de volta. Lembrando que alguns conectores nós retiramos de placas usadas, são os melhores conectores, são originais. Posiciono o conector aqui no local. Certo? Posiciono aqui o conector. E vou começar o processo novamente. Sempre trabalhando no tempo. 1, 2. Lembrando, pessoal, que o conector, você tem que dar uma pressionada para baixo, né? Porque aqui tem umas travas que vão travar na placa. Trabalho no tempo, pessoal, certo? 15 segundos por sessão. Dou uma fixada, apertadinha nele para ele baixar. 15 segundos. Posso dar uma olhadinha aqui com a lupa, ver se ele fixou. Falta baixar mais um lado. Vou mais uma sessão de 15 segundos. Sempre ficar atento para não submeter a placa a um aquecimento muito constante. Sempre fazendo um aquecimento de 15 segundos por sessão, certo? Uma rotação tamanho do conector. Segura um pouquinho até a solda esfriar. Posso dar até uma sopradinha para acelerar. Dou uma olhadinha com a lupa. Ok. Pessoal, uma lupa dessa daqui custa R$20, certo? Ela ajuda bastante.
conector ficou bem encaixado. Vou tirar a fita para testar. Nunca posso testar o conector com a fita, porque ela é condutiva, né, a fita. Lembrando que aqui próximo ao conector eu tenho um microfone, ó. Então eu vou fazer a limpeza, eu tenho que fazer o isolamento desse microfone. Com a limpeza, eu posso fazer o próprio isolamento com o dedo, colocando o dedo em cima do microfone, para que quando eu aplicar o álcool, não caia nenhuma gota de álcool em cima do microfone. Ou eu posso pegar um pedaço de fita alumínio, né, e posso colocar em cima do mesmo, ó. Fitazinha alumínio, ó, em cima do microfone, protegendo. Aí agora eu posso fazer a limpeza com o álcool. Sempre é você demonstrar um trabalho limpo. Vamos olhar aqui no microscópio como ficou a solda do conector. Sempre eu pego a minha pinça, eu posso dar uma conectada aqui, uma forçadinha em cada pino, ó. Todos estão presos, ó, todos fixos. Na análise visual eu estou vendo que esse pino é o negativo, porque ele vai para o massa, então o oposto é o positivo. Vamos fazer o teste de tensão na entrada do conector. Coloquei o carregador, estava na escala de continuidade, vou para a escala de tensão, uma ponta de prova no massa. Visualizamos que esse daqui é o negativo, então vamos para o positivo. 5 volts lá no multímetro, né? Então, como eu falei, se eu botar aqui os terminais, as pontas de prova em cima dos terminais, e ele der 5 volts, isso não significa que os terminais estejam soldados, porque eu estou colocando em cima do terminal. Então, se a trilha estiver trincada, ele vai dar 5 volts do mesmo jeito. Então, o interessante é eu testar com a ponta de prova em cima do massa. 5 volts. Certo, pessoal? Então, fiz 2 testes aqui, 2 trocas de conector, placa cortada, bem sucedida, com a proteção adequada. Vamos remover aqui o papel do microfone, né? O adesivo, porque aí você pode montar o celular e o cliente vai ficar sem escutar. Então também a gente não pode esquecer de remover o alumínio. Fiz uma proteção para, na hora da limpeza, não notificar o microfone. Placa cortada, bem sucedida. Fiz também a troca do placa reta. O conector novo na qual eu estanhei, bem sucedida, devidamente protegida. Pessoal, então é isso aí. Basicamente, existem esses 2 tipos de placa cortada e placa reta. Fiz a substituição, mostrando como é que a gente isola, como é que a gente faz a renovação da solda, limpeza e até o teste. Beleza? Fiquem à vontade para assistir o vídeo quantas vezes quiserem, até que a técnica seja cada vez aprimorada por vocês. Até a próxima aula. Um abraço a todos.